Muito bem, queridos irmãos, é uma alegria nós estarmos com vocês discutindo as parábolas de Jesus, né? Todos nós somos, de certa forma, alegres, libertos nessa participação da história infinita da vida, que é o Cristo, através de parábolas. Então, nós vamos falar, no primeiro momento, sobre a filosofia das parábolas, e hoje, particularmente, nós vamos falar sobre a parábola do semeador, que consiste em 2 textos. Nós vamos abordar, logicamente, a primeira parte, brevemente. Após uma ruptura, nós faremos então a segunda parte. Consta, efetivamente, que essa parábola foi tida como uma parábola um tanto indefinível nesse processo do conhecimento. Processo do conhecimento, por que eu digo? Porque eu digo que a parábola, na segunda metade, nos indica antes um processo de conhecimento do que simplesmente uma questão, digamos assim, do sentimento ou uma questão da vivência. Por quê? Porque é muito importante nós termos a vivência, mas a vivência sem o conhecimento, ela não é plena. Da mesma forma que nós vamos falar da fé, da vivência, da interioridade, sem falarmos da razão. Nós sabemos que a doutrina dos espíritos, ela é dual, ela consiste numa parte racional, inteligível, que cabe à filosofia, e consiste numa outra parte, que eu não sei se poderíamos dizer mecânica, ou talvez mais intelectual, na medida em que busca explanar o processo de consecução do espírito para chegar à verdade. Nesse processo, nós temos uma história. Porque, num primeiro momento, Jesus veio e nos trouxe uma mensagem riquíssima, maravilhosa, mas ele nos falava da interioridade. Ele nos falava, como fala, da importância do amor. Ele nos fala da importância da vivência espiritual, acima das questões tão somente do raciocínio, acima das questões mundanas. Então se faz necessário, num segundo momento, aplicar essa vivência, porém, à luz da razão e sempre à luz do Evangelho. Por quê? Evangelho e razão caminham juntos. Nós não podemos separar um do outro, porque a fé sem razão, ela é cega, ela é morta, né? Ao passo que a razão sem a fé também não tem significado nenhum em termos doutrinários. Então nós vamos buscar explanar nessa parábola esses 2 processos, que é o processo, primeiramente, vivencial, em que Jesus nos trouxe a verdade, mas de forma ainda camuflada, não plena, porque nós não entendíamos perfeitamente, né? Para, num segundo momento, nós trazermos essa verdade, essa parábola, à luz do Espírito da verdade, ou seja, à luz da razão, à luz da lógica, à luz da palavra. Né? Conforme nós vamos ver, Cristo fala em palavra, e palavra é logos. Logos, em filosofia, é razão. E razão implica na consecução do Espírito desta vivência evangélica para que nós possamos emanar o amor e dar frutos. Frutos múltiplos, frutos da alma, frutos a partir da interioridade, porque nós geramos o conhecimento a partir da interioridade, que vivencia a vida de Deus em si mesmo, para depois faltar a sua conduta no mundo. Então, essa é uma introdução que eu queria fazer para vocês, para explicar esse processo, digamos assim, de cura, de libertação, de alcance da alma, de viver o bem em si mesmo. Não fora de si, conforme algumas religiões preconizam, a importância de termos fé, de acreditarmos em Deus, mas um Deus exterior à humanidade. Isso, filosoficamente, nos parece incompatível com a verdade, porque não pode haver ruptura entre a criatura criada e o Criador, haja vistas que constituem um mesmo ser. Deus não pode atuar de fora. Se ele atua de fora, ele não é Deus, porque partes exteriores umas às outras referem-se à matéria, mas quando se fala de espírito, se fala de unidade. E é nessa unidade
porque nós devemos pautar a nossa conduta, portanto, em Deus. Assim, reflitamos sobre essa parábola em que nós encontramos uma máxima muito importante de Jesus, que é a máxima do conhece-te a ti mesmo. Jesus não nos fala isso explicitamente, mas nós percebemos pela sua conduta, pela forma com que ele fala, que ele nos indica a importância da interioridade, a qual, para ser concebida, precisa ser conscientizada, para que então o Espírito possa vivenciar, através da pureza do sentimento, a sua liberdade espiritual e, portanto, o encontro consigo mesmo. Essa é a temática, eu diria, essencial da parábola do semeador, que não consiste tão somente em questões, digamos assim, mediúnicas. Por que eu digo questões mediúnicas? Porque não é intercâmbio só entre os homens. Essa parábola nos ensina o intercâmbio com Deus. Sob esse aspecto, nós podemos dizer, olha, nós temos uma atividade, de certa forma, mecânica, quando nós preconizamos a mediunidade a partir do encontro espiritual com o plano superior. Mas existe uma outra mediunidade, que não sei se eu diria mais importante, talvez mais plena, em que nós buscamos a essência de Deus através do nosso pensamento, para depois perscrutarmos na alma a vida de Jesus, a vida do Pai, a vida do ser em si e por si. Ora, a vida do Pai em si e por si significa que essa vida do Pai nas criaturas é vida, mas é vida enquanto ser. E ser em si, ou seja, ele é a totalidade nele mesmo. Ele simplesmente é. E nós somos este ser em si. E este ser em si, ele se basta. Ele não precisa de outros para poder crescer, progredir, iluminar, porque ele é o próprio ser. Enquanto substância divina, este é o ser, esta é a verdade, esta é o ser. Então, eu pergunto, o que é substância? Substância é a verdade, como diria Jesus, é a verdade do Pai em si. Mas em si não se basta, porque precisa, de alguma forma, tornar-se para si. E tornar-se para si é tornar-se para a consciência. Por isso a importância dessa reflexão ontológica, que consiste em falar em Deus, a partir da interioridade vivenciada e a partir do intelecto, que descobre, perscruta em si mesmo a verdade imortal. Como diria Kardec, procuramos a verdade é o nosso compromisso, e nessa verdade nós devemos pautar a nossa conduta. Sejamos sinceros, sejamos verdadeiros, não enganemos a nós mesmos, porque se nós não conhecemos a alma em si, nós vamos tornar-nos seres alienados. Como já diria Hegel, alienados por quê? Porque não conhecemos a nossa substância. A nossa substância, ela é pura. A nossa substância, ela é essencial. Hegel, filósofo moderno, ele nos ensina da importância de conhecer essa substância para nós sermos consciências felizes. Porque fora dessa consciência, nós nos limitamos. Nós estamos fora de nós. E o que é essa consciência? Como entender que consciência é essa que prescruta na própria alma? Nós podemos dizer que existe no homem duas consciências. Uma consciência intelectual e uma consciência moral. A consciência intelectual é a consciência do livre-arbítrio, porque nós julgamos a partir da razão. Então, é uma consciência proveniente do intelecto, o qual consegue abarcar a realidade de uma forma imediata, mas, porém, depois raciocinada. A razão é importante nesse processo lógico, enquanto vida interior que é
percebida, né, contemplada através da consciência. Então, essa contemplação espiritual vem através da nossa vivência evangélica, mas também através do intelecto. Então, como eu diria, nós temos duas consciências. A consciência intelectual, que é a consciência do Pai em si, porque do Pai em si é a consciência, portanto, dessa vida interior, dessa vida amorosa, que é a vida de Deus nas criaturas. E nessa consciência intelectual, em nenhum primeiro momento, nós vamos perscrutar essa essência divina, essa essência do Pai. Assim nós temos esse primeiro momento da parábola de Jesus, em que ele nos ensina a parte essencial, mas ele não vai ensinar ainda diretamente através do intelecto. Essa questão intelectual é um segundo momento da parábola, conforme nós vamos poder ver daqui a pouco. Então existe um momento crucial na evolução do homem, que é o momento em que ele conhece a si mesmo. Mas ele conhece a si mesmo como ente, e não como espírito. Quando eu falo como ente, é que ele conhece a si mesmo como um existente. E ele não se basta se ele não tiver esse contato com Deus. Porque o homem, ele não é pleno plenamente. Ele é perfectível. Ele é uma fonte divina que não se exaure. E nessa fonte ele se basta. E se ele se basta nessa fonte, que é tudo, que é a totalidade de Deus, nós podemos dizer que ele é sim a substância, porque ele é em si, ele guarda essa substância que é por si, mas ele não é ainda por si, por isso que de certa forma ele depende de Deus, depende e não depende, porque ele é em si, mas importa que ele resgate essa consciência interior para que ele se liberte como homem e mais do que isso, que ele se liberte como espírito imortal. Então, nessa vida, nós caminhamos, nós perscrutamos a verdade continuamente. E é nesse momento de perscrução da verdade que surge a segunda, a terceira revelação, que é do Espírito da Verdade, proveniente de Deus. Vocês vão me falar, puxa, mas como essa segunda revelação é proveniente de Deus? Não é a primeira? A primeira revelação que nós vamos abordar é a revelação de Jesus, que veio de um modo pessoal, na medida em que Jesus abordou a verdade por si mesmo e em si mesmo. Então, hoje, nós podemos dizer que Jesus é a verdade praticamente absoluta do Pai, no sentido que ele é o ser em si e ele é o ser para si plenamente. O que significa isso? Significa que, primeiro, ele vive a interioridade. Ele vive em si mesmo esse sentimento iluminador da consciência que é a presença de Deus. E, em segundo lugar, ele é pleno. Por que ele é pleno? Porque ele se basta. Ele não precisa dos homens. Ele é em si e por si. Nesse sentido, nós podemos julgar que a revelação que trouxe Jesus é uma revelação proveniente da interioridade, proveniente de Deus. Tudo bem? E a segunda revelação que nós vamos abordar, que é a revelação do Espírito da Verdade. Essa é proveniente de Deus? Eu pergunto a vocês, como ser proveniente de Deus se foram os homens que transmitiram mensagens umas às outras? Nós podemos dizer que a terceira revelação, historicamente falando, é talvez a mais importante, no sentido de, a mais relevante, no sentido de nós entendermos o porquê das outras parábolas. O que eu quero dizer com isso? Enquanto não surge essa terceira revelação histórica, não é possível entender a realidade da substância divina em nós. Porque substância é um termo filosófico, substância é um termo lógico. Então nós somos salvos por aquilo que nós pensamos, por aquilo que perscrutamos, por aquilo que sabemos, por aquilo que estudamos, mas nós somos salvos por aquilo que nós somos. Eu sou o ser.
eu sou a fonte divina, eu sou o Pai em mim, eu sou a verdade em si, diria Jesus. E nós podemos dizer, eu sou o ser em si, mas não por si. Eu sou um ser ainda onde habita a presença do Pai. Portanto, eu sou um ser interiormente infinito, infinito, mas relativo. Relativo por quê? Porque eu estou na matéria. Então, esse processo espiritual da evolução é um processo necessário. É um processo que se faz por si mesmo. Não podemos negar a matéria, porque nós estamos na matéria. E sem a matéria, nós nada somos. Então, que nós sejamos, de alguma sorte, libertos por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós perscrutamos. Não é? E essa palavra que nos traz Jesus, através das parábolas, são palavras reais. Por que são palavras reais? Porque saem da fonte. E essa fonte é a fonte de iluminação espiritual. Por isso que Jesus, de alguma sorte, é Deus. Por isso que Jesus, de alguma sorte, ele é a verdade. Mas ele é a verdade em si e não para si, e não distintamente. Então nós somos, digamos assim, salvos, libertos, realizamos tudo ao nosso alcance quando nós conhecemos essa substância espiritual. Então vejam o que eu digo, conhecemos e não sabemos, porque eu posso saber e não conhecer. Vocês vão me perguntar, puxa, como é que isso é possível? Né? Eu conheço, mas não sei, eu sei, mas não conheço. No seguinte sentido, ser é uma coisa, saber é outra. Certa feita, perguntou a Agostinho, o que é Deus? Agostinho responde, eu sei. Se alguém me perguntar, eu não sei. Mas se não me perguntar, eu sei. O que significa isso? Significa que se eu quiser perguntar para a minha consciência, vai ser difícil eu entender, através dos raciocínios lógicos, essa realidade substancial que é Deus. Mas se eu buscar na fonte pura, na minha intuição, na minha verdade em si, eu vou conhecer em mim essa presença divina. Por isso que Jesus conhece, por isso que Jesus sabe, ele sabe de si, ele conhece a verdade, ele é o ser em si. Então, nós podemos conhecer pela razão, apesar de sua limitação, mas o verdadeiro conhecimento da substância metafísica, que é a verdade em si, se dá por uma vivência espiritual. E essa vivência espiritual que já vivencia Jesus é possível através de uma intuição pura. Não basta o intelecto se nós não tivermos intuição. E essa intuição é a fonte iluminadora de consciências. Nós não somos libertos, não nos realizamos plenamente se não manifestamos essa fonte divina através da intuição. E essa intuição é a intuição da imanência. O que é imanência? Imanência é uma realidade interior que permanece em nós, que faz parte do nosso ser, como no caso da presença divina, que está em nós, permanece em nós e nos salva na nossa existência redentora. Nos salva por quê? Porque manifestando essa fonte, nós nos libertamos do que o vulgo chama de pecado. Pecado é uma questão moral, não é uma questão simplesmente para ser pensada em termos filosóficos, porque é um termo mítico, mas o pecado é o erro, é aquilo que não foi conseguido, é aquela consecução que por algum motivo não deu certo, mas esse erro é salvo. E quando que ele é salvo? Quando nós perscrutamos em nós essa substância divina. É nesse sentido que Pedro afirma, ora, o amor cobre uma multidão de pecados. Né? E é essa multidão que nos liberta quando nós alcançamos a voz divina dentro de cada um de nós. Eu estou fazendo essa explanação para introduzir a parábola do semeador.
que não é uma parábola simples de nós conhecermos e de abordarmos, mas é uma parábola necessária, porque é a fonte de todo o conhecimento e de todo o arcabouço filosófico desta magna doutrina, que é a doutrina dos Espíritos, que veio salvar a humanidade no sentido de revelar a verdade através do intelecto. Uma segunda consciência, continuando o nosso raciocínio, seria a consciência empírica. A consciência empírica, ela não se basta. Ela necessita do intelecto. Ela necessita de razão. Ela necessita de compreensão, porque ela é simplesmente a consciência do mundo sensível. Por que eu digo sensível? Porque é o mundo dos sentidos. E no mundo, nós somos os sentidos. Nós não podemos ser diferentes dos nossos sentidos. Somos, vemos, percebemos, ouvimos, tocamos. Então, esse tocar, esse perceber é sensível. É o primeiro momento da parábola em que Jesus revela que algumas pessoas saem de casa, escutam a verdade, mas não encontram em si, porque eles permanecem limitados, simplesmente limitados, puramente à questão material, que é a questão sensível. Então, por isso que nesse primeiro momento, Jesus afirma que quando o semeador sai para semear, uma das partes das sementes cai junto na estrada, e vem as aves do céu e comeram-na. Então, essas aves do céu, elas comem as sementes, por quê? Porque as sementes não floresceram. E se não floresceram, é porque não tinha solo. E se não tinha solo, é porque não tem essência. Né? Como no segundo momento, ele fala das sementes, outras que caíram na estrada, mas que caíram sobre os pedregulhos. Os pedregulhos não se salvam porque eles são limitados. Eles não têm condição de permitir que a semente germine, que a semente floresça. Isso significa que existe uma parte da faculdade do homem, que é uma faculdade, sim, mediúnica, que é a percepção sensível. Por que eu digo mediúnica? Porque é a percepção dos homens das coisas materiais. Mediúnica por quê? Porque é o espírito, na sua essência divina, sempre, mas voltado para as coisas materiais. Então, nós podemos dizer que no processo de educação existem dois movimentos. Um movimento voltado para baixo, digamos assim, que é o movimento da consciência sensível, que se depara com o mundo agindo, né? Se depara com o mundo da matéria, se depara com o mundo das riquezas. Mas existe uma outra consciência, que é uma outra direção, que apela para o inteligível. O que é inteligível? Inteligível é a consciência que nós temos das realidades transcendentes, como afirma Jesus, a verdade do Pai, e que é algo que precisa ser conhecido pelo intelecto para poder ser efetivado. Então, nesse sentido, não basta a religiosidade se não for entendida pelo intelecto, porque ela ainda não é plena. Fica uma religiosidade dogmática da qual nós precisamos séculos e séculos para podermos nos libertarmos. Mas hoje nós não precisamos mais, porque vem a terceira revelação e nos ensina, ora, através dessa parábola, aquele homem que plantou a semente no pedregulho, ele não floresce. Por que ele não floresce? Porque não tem raiz. E o que é essa raiz? A raiz é a essência divina, gerando, frutificando, iluminando, exaltando a Deus e, sobretudo, trazendo a verdade para o intelecto. Por isso que é muito importante a nossa conduta moral nessas duas direções da consciência. A consciência sensível se basta no que tange ela conhecer a matéria. Eu vejo, eu toco, eu percebo, se basta.
Agora, outra coisa é o conhecer a partir da interioridade. E conhecer a partir da interioridade importa conhecimento através do intelecto. E o intelecto vai numa outra direção, porque o intelecto aponta, pelo menos, ele não chega plenamente, mas ele aponta para uma realidade superior. E essa realidade superior, como dizia Platão, que importa conhecer, que é o mundo inteligível. Então, diria Platão, nós temos dois mundos. O mundo sensível, que é o mundo conhecido pela matéria. O mundo inteligível, que é o plano espiritual. Eu não falo plano espiritual como sendo um mundo fenomênico. Eu me refiro ao plano espiritual de Platão, que se refere ao mundo das verdades metafísicas, e é este mundo que importa conhecer. Sem metafísica não existe religiosidade. Religiosidade é metafísica. Existem muitos companheiros que se negam a abordar o lado filosófico da doutrina porque desconhecem, o que é louvável, o esforço de muitos. Mas importa essa consciência de que não basta entender as parábolas de Jesus, assim como todos os seus ensinamentos, sem a filosofia. Então, não trazer a filosofia, me perdoem, é negar de alguma sorte o Espírito da verdade. Porque o Espírito da verdade é a verdade. E enquanto verdade, ele pede por se manifestar através da razão. Por isso que a filosofia é a essência da doutrina e que importa não seja relegada, mas seja exaltada através da consciência intelectiva para então vivenciarmos uma religiosidade plena. Não é à toa que a doutrina dos espíritos surgiu no século XIX, em meio todo a um contexto, digamos assim, de racionalismo, né? Como é o caso de Spinoza, Descartes, Kant, todos esses espíritos que já preambularam a doutrina dos espíritos, na medida em que eles trouxeram esse processo do conhecimento, que é o conhecimento racional, para que então a verdade revelada por Jesus há séculos e séculos atrás viesse a ser manifesta agora a partir do intelecto. Então nós temos a consciência sensível do passado e temos hoje, com a terceira revelação, a consciência intelectual a partir de uma filosofia, como diz Herculano Pires, que é vivência mundana, mas diz Herculano Pires, é uma vivência que aponta para o alto, num sentido vertical, e esse sentido vertical é a transcendência. Então, o que importa considerar, por mais que nós tentemos entender as palavras de Jesus, aos nossos olhos, a nossa consciência não se basta se nós não conseguirmos, de alguma sorte, evoluir a partir da consciência filosófica. Não se trata de uma questão pessoal. Não se trata de um gosto meu. Se trata da verdade. Porque a verdade, ela é filosófica. A verdade é a temática da filosofia. E essa postura filosófica que busca a verdade é a postura libertadora da alma. Porque sem verdade não se vive. Sem verdade se vegeta. E não basta vegetar se nós não prescrutamos a realidade da alma, que é a transcendência, que é o fervor, que é o amor a Deus, que é a luz divina exaltando-se também através do intelecto. E Deus é amor, como concebia Jesus plenamente na sua estadia na Terra. Mas Deus, agora para a terceira revelação, é inteligência. Então importa essa dualidade para que o ser viva plenamente. Sem a inteligência, sem o intelecto, ele não entende. Por isso que na segunda parte da parábola, afirma Jesus que aqueles que não entendem a palavra, veem o mal e retira a semente. Ele perde simplesmente o que ele já havia concebido. Por quê? Porque não tem raízes. Então, essa segunda parte da parábola, como nós vamos poder ver depois, ela consiste em nós
entendermos essa realidade espiritual a partir da fonte, mas a partir do intelecto. Porque aquele que não entende, vem o mal e simplesmente corrompe a verdade. Eu digo corrompe porque a verdade não é relativa. A verdade é absoluta, mas nós somos relativos. Então, qual é a mensagem que eu diria para vocês? Não deixem de perscrutar a verdade. Não deixem de filosofar. Filosofar é importante, é um exercício mediúnico. Em que sentido que eu falo de exercício mediúnico? Eu não estou falando no sentido doutrinário agora, eu estou falando no sentido um pouco mais filosófico, na medida em que nós passamos a exteriorizar o conhecimento a partir da nossa interioridade. E sem interioridade é como se a alma não existisse. Então, perscrutem, busquem, vivam, mas conheçam a partir da interioridade. E conhecer pela interioridade importa que haja o raciocínio. E nessa segunda parte da parábola, Jesus nos fala que, ao buscar o semeador espalhar as sementes, existe aqueles que recebem a semente, ouvem a palavra, mas a palavra não se transforma. Por quê? Porque é uma semeadura de pouca duração. Por que de pouca duração? Porque ela não permanece, não tem fonte, não tem substância, não tem raiz. Isso se refere às revelações dogmáticas, às revelações que não trazem a verdade, não porque quisessem negar a Jesus, mas porque não conhecem. Então, vamos tomar muito cuidado para que na terceira revelação a gente não negue de novo a Jesus, a Kardec, ao Espírito da Verdade, negando a filosofia. Porque negar a filosofia é empobrecer o Espírito. Eu não venho aqui exaltar processos lógicos. Não é esse meu intuito. Mas o meu intuito é manifestar a importância de conhecer essa verdade raciocinada. Eu digo raciocinada porque ela é, no primeiro momento, intelectualizada. Então, vivenciar o intelecto não é coisa de elite. Vivenciar o intelecto é coisa de vivenciar a nossa natureza. Ah, porque é elite ensinar filosofia? Não, não é elite. É a coisa mais natural que existe. Porque nós somos seres inteligentes. Se somos seres inteligentes, como é que nós vamos negar a filosofia? Então, cabe ao centro espírita buscar até um certo exagero nesse processo para comprovar a si mesmo que a verdade envolvedora é uma verdade filosófica, não é uma verdade humana. A verdade humana é importante, ela salva, mas não liberta completamente. Por quê? Porque ela é uma parte da verdade. Essa parte é importante, mas ela não se basta. Então, se nós não conhecermos a verdade filosófica, a qual nós propomos expor nessas parábolas, nós vamos conhecer uma parte, uma face da moeda, né? Como diria o professor São Marcos, uma face da moeda. E essa face da moeda não se basta enquanto nós não prescrutarmos a verdade pelo intelecto. Eu digo professor São Marcos, porque nós tivemos a sua escola durante muito tempo na federação, e hoje nós temos a alegria de exaltar essa verdade a partir deste conhecimento que nós adquirimos nesta casa magna. E é nesta casa que nós devemos exaltar a importância da filosofia para que ela flua através dos tempos e o homem venha a resgatar a verdade dentro de si mesmo.